Vamos lá? Página 45. Data de hoje, 11 de novembro. Ok, vamos começar. Então, gente, o nosso tema principal da aula de hoje são as figuras de linguagem. No sexto ano, vocês aprenderam sobre as figuras de linguagem, porém, foi de forma introdutória, certo? Falou sobre figura de linguagem, mas foi de forma bastante branda. Mas antes de começar a focar nessa temática, nós temos que entender aqui o seguinte, que existe a linguagem conotativa e a linguagem denotativa, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, conotação e denotação, ok? O que é que vocês entendem por linguagem conotativa? E aí? O que é que vocês entendem por linguagem conotativa? Quando a linguagem ela é figurada. Então, eu vou colocar aqui ao lado, só para informar, tá? Figurada. E aqui, em denotação? Quando a palavra tem sentido literal. Sentido literal. Então, vou colocar aqui sentido real. Então, qual é a diferença marcante entre a conotação e a denotação? A linguagem conotativa é aquela que traz uma linguagem figurada, ou seja, não real. Então, por exemplo, se eu falo assim, isso, exatamente. Você fala, nossa, eu estou com a minha cabeça explodindo. Não significa dizer que a minha cabeça ela vai explodir os demais, né? É apenas uma forma de citar que a minha cabeça ela está doendo bastante, ok? E se eu fosse, Lucas, transformar essa linguagem conotativa em denotativa, como é que nós falaríamos? Doendo muito, né? Ou minha cabeça está doendo, ou minha cabeça está doendo muito. Então, a linguagem conotativa é a linguagem figurada e a linguagem denotativa é a real, é aquela que temos o significado no dicionário. É como o Vitor falou, o sentido literal, ok? Então, por exemplo, se eu falar assim, Maria é um doce. Maria é um doce. Significa dizer que ela é um doce, como um brigadeiro, um beijinho? Não. Ela é uma menina delicada, é uma menina gentil, ok? Então, esta frase aqui, certo? É uma linguagem conotativa ou denotativa? Conotativa, ok? E como é que nós transformaríamos essa linguagem conotativa em uma linguagem denotativa? Maria é uma menina gentil. A menina gentil, uma menina delicada, uma menina bonita, que tem doce, realmente, né? Dão apetite, certo? Então, partindo desse princípio de denotação e conotação, vocês já entenderam? E aí, é com vocês, tá? O pessoal de casa entendeu a diferença entre conotação e denotação? Sim. Sim. Ok, pessoal, ok. Então, vamos para o livro, ok? Pronto. Figuras de linguagem. Quando eu falo figuras de linguagem, o que é que vocês deduzem? Que nós vamos falar da conotação ou da denotação? Deduz-se que nós vamos falar sobre a conotação, ok? Então, vamos lá. Em uma narrativa de aventura, assim como em diversos outros tipos de texto, é comum encontrarmos o emprego de alguns recursos estilísticos que deixam o texto mais atrativo. Começaremos a estudar nesse capítulo um desses recursos, figuras de linguagem, cuja
Função principal é dar expressividade a uma situação de comunicação. Então, qual é o objetivo principal da figura de linguagem? Vem no livro para mim? E grifa, certo? Vamos começar a trabalhar. Exatamente. Então, grifa aí, dar expressividade a uma situação de comunicação. Ok? Tem que acompanhar a leitura, pessoal. Cuja função principal é dar expressividade a uma situação de comunicação. Posso prosseguir? Para entender o que está na base das figuras de linguagem, você precisa compreender o que, pessoal? A linguagem conotativa e a denotativa. Então, vamos lá. Por isso, leia o seguinte trecho retirado da Odisseia e uma observação a respeito da trajetória de Ulisses. Então, vejam só, minha gente. As figuras de linguagem, elas são responsáveis, ok, por criar apelos estéticos nos textos literários, tornando-os mais bonitos, mais atrativos. Então, a partir dessa afirmação, nós já conseguimos entender que a conotação é uma característica marcante de quê? De textos literários, ok? Então, por exemplo, no poema é o que mais existe, figura de linguagem. Em uma música também poética, é o que mais tem. Em um texto literário, a presença de linguagem conotativa é bem maior do que em um texto não literário, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguindo. Aqui, nós temos um fragmento, certo? Realmente, logo amanheceu o gigante, começou a deixar que os animais saíssem, sempre passando a mão pelo dorso de cada um, temendo que os homens escapassem montados neles. E o outro fragmento fala: Ulisses vive uma saga em que os desafios vão surgindo a cada momento. A tranquilidade sempre escapava de suas mãos. Então, vamos lá. Nós temos dois verbos relativamente iguais, porém flexionados em tempos diferentes, ok? Qual é o verbo do primeiro fragmento? E do segundo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma aplicação da linguagem conotativa e outro da linguagem denotativa. Então, qual deles é denotação ou conotação? No primeiro fragmento, eu tenho o verbo escapar, e no segundo fragmento também tem o verbo escapar. Em qual deles está aplicado? Na conotação ou na denotação? Escapar. Conotação. Vamos lá, Isaías? No primeiro fragmento, é conotação ou denotação? Denotação. E no segundo? Agora, alguém pode explicar para mim isso? Porque no primeiro fragmento é denotação e no segundo conotação. Por que é conotativa a segunda? Porque a tranquilidade são as palavras. A tranquilidade não é figurar. E escapar é de fugir, isso aí. Entendi, pessoal, entendi. Porque é a mesma coisa se eu falasse assim, rapaz, você deixou a oportunidade de escapar de suas mãos, mas a capacidade não, a oportunidade, ela não vai fugir das suas mãos. Né? Não é exatamente. Agora, na primeira frase, no primeiro fragmento, fala, temendo que os homens escapassem, que os homens fugissem. Então, vocês conseguem perceber que no primeiro fragmento, no fragmento lá de cima, de fato, é como se fosse o literal, aquele significado que nós pegamos em um dicionário, certo? Então, a partir disso, vamos continuar. Observe as palavras destacadas e restar. Oi?
Sim. Vou fazendo aí a primeira questão. Já que eu expliquei bem direitinho para vocês. E aqui, como é que estamos? Pronto, então vocês vão responder a primeira e a segunda questão, tá certo? Ambas são sobre esses dois fragmentos que eu li acima e expliquei, ok? Luísa, nós estamos na página 46, certo? Oi? Deixa o pessoal fazer, certo? Só esperar um minutinho. Vocês vão responder a primeira e a segunda questão. Luísa, espera um pouquinho, porque não pegou a explicação. Luísa? Pronto? Todo mundo conseguiu? O pessoal de casa também conseguiu? Clara, Marvin, Diego. A gente muda nada? Oi? A gente muda nada? Ai, bem. Então, vamos lá. Qual é o sentido do verbo escapar em cada um dos verbos? Dos textos, desculpa. Então, vamos lá. No primeiro, significa o quê? Mas qual é o sentido? Qual é a explicação? Ele está empregado no sentido de quê? Vocês disseram aqui na hora. No sentido de fugir, certo? E no segundo? Qual é o sentido de empregado no segundo? Seria de fugir também? Seria no sentido de escapar, de perder. Deu para entender a diferença? Então, no primeiro fragmento, tem o sentido de perder, desculpa, de fugir, e no segundo fragmento, como se fosse perder algo, ok? No primeiro, sentido de fugir, e no segundo, sentido de perder. Dobra esse livro, Vitor. Ah, sim, sim, entendi. Você corrigiu, foi, Lucas? Por que eu colocando que não era que era isso? Pronto. E o segundo, ele fala o seguinte: qual emprego desse verbo deve ser entendido de forma literal? E qual deve ser entendido de forma figurada? Então, essa é bem tranquila também, né? A primeira, você inverteu, verdade.
A primeira de forma literal e a segunda de forma o quê? Figurada. Isso. Por isso, é importante saber a diferença entre a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. Então, no caso de Luísa, né, que chegou agora, no começo da aula, eu expliquei sobre a diferença entre a conotação e a denotação, ok? A linguagem conotativa é aquela figurada que não traz o significado real do dicionário, ok? Enquanto a linguagem denotativa traz o sentido literal, o sentido original da palavra. Marcos, na segunda questão, ele perguntou em qual dos fragmentos tem a linguagem conotativa e qual dos fragmentos tem a linguagem conotativa. Então, o que você pode responder aqui para mim? Que na primeira situação nós temos o quê? Nós temos denotativa ou conotativa? Hein, pessoal? Na primeira situação nós temos o quê? E na segunda? Isso. No primeiro fragmento, denotativo, e no segundo fragmento, conotativo. Tem até falando embaixo, né? Assim, na primeira situação, o termo foi empregado em sentido denotativo e na segunda em sentido conotativo, ok? Logo abaixo tem o conceito de denotação e conotação. Marque como importante, por favor. Vamos lá. Sentido denotativo é o sentido literal, do dicionário. E o sentido conotativo é o figurado, simbólico. As figuras de linguagem, portanto, utilizam as palavras em sentido conotativo, ou seja, nós temos que interpretar o que elas significam ou representam, ok? Há 3 tipos de figuras de linguagem: as de som, as de pensamento e as de construção. Existem quantos tipos de figuras de linguagem no 7º ano? 3. Quais são? Som, pensamento e construção, ok? Então, vamos lá. Figuras de som. Lucas, lê para mim, por gentileza. Ajusta a máscara, Lucas. Explorar o som das palavras. O rato roeu a roupa do rei de morte. Então, ó, beleza, muito obrigada. As figuras de som exploram os sons ou o som das palavras. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, a repetição de quem, pessoal? A repetição da consoante R. Figuras de pensamento. Lê para mim, por gentileza, Vitor. Explora ideias. Por exemplo, é uma criança adorável que abrigou com todo o talento da escola. Se desumilharam de pensa. Pronto, vejam só. A figura de pensamento, neste caso, vai explorar a tua ideia, a tua compreensão. Não seria ironia? É uma ironia, isso mesmo. Era exatamente isso que eu ia comentar. Porque fala assim, é uma criança adorável, já brincou com todos os amigos da escola. Então, ele falou aquilo, o contrário do que ele pensa. Não é verdade?
Porque como é que uma criança adorava se brigou com todos da escola? Então, alguma coisa aí não está se encaixando, né? E, por fim, as figuras de construção. Isaías, você pode ler? Eles foram e a construção da ouviram da piora as várias partes, pensando na ordem dos termos de oração. Então, as figuras de construção vai focar na construção da frase, ok? Ouviram do Ipiranga as margens flácidas. Inversão da ordem dos termos de uma construção. Então, vamos lá. A seguir, estudaremos uma das figuras de pensamento, que é a hipérbole. Então, vamos lá, pessoal. O que é que vocês entendem por hipérbole? O prefixo hiper significa o quê? Quando eu falo hiper, bom preço. Hiper, mercado. Grande, isso mesmo. Então, hiper é grande. E grande significa o quê? O maior, acho que era uma palavra que eu esqueci, né? É como se fosse o super-homem. É como se fosse isso, sabe? Um grande homem. Então, eu quero que vocês entendam que, nesse caso, o prefixo hiper significa exagero, muito. Ok? Então, a hipérbole consiste em um exagero proposital. Então, se você falar para mim assim, professora, estou morrendo de sede. Você não está chegando. No caso, a hipérbole seria algo Com certeza, conotação. As figuras de linguagem, já acabou, disfarça. As figuras de linguagem, elas vão trabalhar apenas com a conotação, ok? Apenas com a conotação. Então, eu ia perguntar se ela pode ser usada de maneira se for da maneira denotativa, não é hipérbole. Beleza? Então, se falar assim, nossa, faz... Você se atrasou uma horinha, eu falo, faz anos. Estou esperando há 1000 anos aqui já. Então, isso é o quê? Isso é uma hipérbole, ok? Então, vamos lá. Agora, na página 47, observe o trecho a seguir. Quem é que vai ler para mim esse trecho? Vai lá. Eletricidade. Aquela lança estúpida era elétrica. Eu recuei. Outro cara de Ares me golpeou no peito na parte mais grossa da espada e eu caí. Eles podiam ter me chutado até eu virar geleia. Mas estavam muito ocupados. Então, ó, de quem é esse texto? É um fragmento do livro Percy Jackson e os Olimpianos. Então, vamos lá. Tem aqui uma partezinha que me chamou bastante atenção, porque eles falam assim, eles podiam ter me chutado até eu virar geleia, mas estavam muito ocupados rindo. Então, vocês percebem aqui de forma bastante clara, meus amores, a hipérbole, não é verdade? Então, como é que alguém vai chutar o outro até virar geleia? Então, não acontece, é uma hipérbole. Então, vamos lá. Terceira questão. O trecho acima, ele foi retirado do Percy Jackson e os Olimpianos. Devemos entender a expressão virar geleia em seu sentido conotativo ou denotativo. Obviamente, no sentido conotativo. Ok? Coloca aí, sentido conotativo. Aqui, pessoal, está acompanhando a terceira questão? Sim. Beleza. Qualquer coisa, é só escrever, tá? Vamos lá. Então, ela foi utilizada em qual sentido, Victor? Victor não, Lucas, desculpa. Sentido conotativo, porque ninguém, em sua teoria, vai virar geleia, né? Não faz. A não ser que você seja... Ninguém aqui é fruta, vai virar geleia, né? Então, paciência.
Então, foi uma forma que o autor ele teve de enfatizar, de exagerar de forma proposital. Então, falem para mim quais são os momentos em que vocês utilizam a hipérbole. Eu queria uma construção, queria uma frase de cada um de vocês. Vamos lá, vamos pensando. Eu tô morrendo de sono. Eu tenho certeza que essa seria de mim. Vamos lá. Ele já falou a frase dele. Você, Vitor. Em qual situação do teu contexto mesmo, cotidiano, do dia a dia, você se pega falando em hipérbole? Eu acho que morrendo de fome. Estou morrendo de fome, né? É uma verdade, porque eu estou morrendo de fome agora. Isaías, em qual contexto você falaria uma hipérbole? Quando eu não tenho umas frutas para pegar a casa amanhã. Isso é verdade. E aí? Eu? Uhum. Eu falo muito. Eu tô morta e cansada. Trabalha o dia todinho, né? Pega 3 condições. Tem 3 trabalhos. E você, Augusto? Estou morrendo de sono. Ele tá morrendo. Vai adaptar, né? Toda a questão de adaptação. Então, muito bem, pessoal. Porém, vocês se fixaram muito em estou morrendo disso, estou morrendo daquilo, tá? Mas a hipérbole não é somente... É, verdade. Então, por exemplo, quando a sua mãe, a sua avó, seu pai, seu responsável no geral, chama você apenas uma vez, aí você não escuta o que ele fala. Eu já lhe chamei 1000 vezes e você não veio aqui, não é verdade? Mas, na verdade, ele não chamou 1000 vezes, ele chamou apenas uma, no máximo duas, porque a terceira já não tem, né? Eu acho que a minha nem fala isso, ela me responde com a saudade. Pois é. Não, desde hoje que eu te chamo. Mas qual foi o sentido, qual foi o objetivo do narrador, do autor, né, ao escrever esse virar geleia? E aí, qual foi o que o narrador quis dizer com a expressão destacada no fragmento? Quarta questão. Que ele ficaria doce, que ele ficaria com cara de fruta, que ele ficaria muito mole, que ele ficaria gostoso, ou que ele se transformaria em comida. Que ele ficaria muito mole. Ok? É complicado. Pois é, né? Na prova não tem uma dessa, né, Vitor? Aqui você já vai eliminando. Jéssica não falaria isso, Jéssica não faria, Jéssica não faria isso. Jéssica não faria nada. Pois é. Ó, quinta questão. Ok, pessoal? Em sua opinião, então já deduzimos que é uma resposta pessoal, ok? Mas eu vou ajudar vocês. O personagem foi exagerado ao dizer que viraria geleia. Muito exagerado. Mas esse aí tem um ciclo de comunicação de comunicar algo. Mas dá para escrever, tem um espacinho aí. Pode escrever? Pode sim. Então, ó, em sua opinião, a personagem foi exagerado ao dizer que viraria geleia, com certeza. Lembrando que com certeza é separado, viu? Com certeza, porque, gente, ninguém faz. Com certeza. Porque é uma condição que é uma condição extrema, né? Você virar geleia é uma condição extrema. Oi? Com certeza. Tem que dizer o porquê. Tá bom, né? Se tiver espacinho aí, por que não? Eu tenho certeza que não seria possível tal coisa. Tal situação seria impossível, né? Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Um dia você vai. Um dia você vai. Eu acho que acertando que a gente tem, né? Porque não pode, né, minha filha? Você tem que correr. Nós temos mais um livro nos esperando. Cheio de negociações. Não, 4 minutos.
Não vai assim, né? Não. Não vai assim. Vamos lá? Número 5, porém, agora o fragmento, né? Leia atentamente o fragmento abaixo. Lembrando que a questão do número 5 foi pessoal. Leia atentamente o fragmento. Então, Tiresias se foi, e as outras almas vieram beber do negro sangue. Veio a mãe de Ulisses, que lhe disse que tinha morrido de saudade por ele e de preocupação. Ok? A expressão destacada no fragmento foi usada em sentido conotativo. Primeiro, qual é a expressão destacada, Augusto? Quem lava o rosto? Quem lava o rosto? Vá. Vamos lá. Qual é a expressão destacada, gente? Morrido de saudade. Então, foi a hipérbole que vocês mais usaram quando eu pedi para fazer a construção da frase, né? Então, vamos lá. Foi usado o sentido conotativo, sim ou não? Nós vamos mudar o formato para vocês. Do WhatsApp, se vocês chegarem assim. Agora, depois eu quero, não precisa mais da gente. Eu não sei que quando já fiz logo. Mas é bom, já que está presencial, eu vou trazer. Então, sexta questão, ok, pessoal? A expressão destacada no fragmento foi usada em sentido conotativo? Sim, por quê? Significa o quê? É impossível. Sentir muita saudade. É Mas que ele não pede é possível, né? Morrer de saudade. mas ele pede aqui para explicar o sentido. Certo? E qual é o sentido? Sentir Muita saudade. Mas nós não temos. Né? Tô sentindo muita saudade da minha vida. Significa sentir muita saudade. Então, na questão do número 6, nós confirmamos, né, o uso conotativo e significa sentir muita saudade. Você vai estar falando daí pra cá? Bom, sétimo, qual o efeito de sentido gerado a partir do uso dessa expressão figurada? Então, vamos lá. Qual é o meu objetivo ao utilizar uma hipérbole? E aí? Exagerar. Além de exagerar, qual seria a outra função? Dar o quê? Intensidade ao utilizar. Então, vamos lá. Qual é o efeito de sentido gerado a partir do uso dessa expressão? Dar intensidade ao que foi dito, ok, pessoal? Sétima questão, dar mais com I, de intensidade. Pode ser. Intensidade ao que foi dito. Sim. Vamos lá? Logo abaixo, nós temos o conceito de hipérbole, pessoal, que é uma afirmação exagerada para conseguir-se maior efeito estilístico. Trata-se de uma figura de linguagem construída por meio do uso intencional de uma palavra ou expressão exagerada. Então, quando eu falo que é o uso intencional, é o uso proposital. O autor, ele utilizou aquilo porque ele achou que aquela expressão hiperbólica iria gerar um efeito de estilo diferente no texto dele, ok? Então, vamos agora à página 48. 48. E eu peço para que vocês façam inicialmente uma leitura silenciosa, ok? Lê o texto.
Oi? Esperar eu te voltar? Pode ser? Ó, voltou. Tudo certinho, né, gente? Tô acompanhando, não é? Sim, Ok. Então, eu pedi para que vocês fizessem a leitura silenciosa do texto da página 48. Aí, daqui a pouco, nós vamos comentar sobre ele, tá certo? Agora, eu preciso que vocês leiam. Quando finalizar a leitura, avisa, tá certo? É o dela? Beleza. Mais alguém? Então, vamos lá. Leia o fragmento abaixo para responder as questões de 1 a 8. Você verá que se trata de mais uma narrativa de aventura, originalmente escrito pelo romancista francês Alexandre de Dumas. O fragmento abaixo foi retirado de uma adaptação da obra Os Três Mosqueteiros, escrita por Ana Carolina Rodrigues. Então, vamos lá? A Viagem e o Duque de Buckingham. Logo depois, alguém quer ler? Pode. Alguém quer ler, pessoal? Vai, pode ir, Lucas. A minha saudade daí é ficar lendo. Tô com saudade disso. Eu tô com saudade de a senhora perguntar quem quer ler e eu toda vez me ofereço para ler. Eita, pois é. Mas se quiser ler, Marcos, pode ler. Era pra... Hoje eu disse que eu não de professor, era para ter um grupo para conectar ele, a gente... Pois é. Ele está falando que está com saudade de quando eu pedia para ler, ele levantava a mão e se oferecia, né? Pode ler, Marcos, pode ler. Se quiser ler, pode ficar à vontade. E aí, vai querer? Quando ele estava no plano, Não, tia. Eu acho que ele não quis, pessoal. Acho que ele não quis. Então, vamos lá, Lucas. Logo depois de ter conseguido a licença, tirar a tarde do doutor e seu criado Langette partiu para Londres, viagem que durou 4 dias. Logo conseguiu chegar à nação onde morava o primeiro-ministro da Inglaterra. O duque ficou surpreso ao ver a tarde na possibilidade. A rainha lhe enviou essa enviou-lhe. mostrou a paz.
O Duque abriu o envelope selado e imediatamente o levou a Timer ao seu escritório. Abriu o cofre, pegou o colar e estendeu ao João. Mais alguém? Pode? A gente vai joia, que sobrará uma determinada. Isso de repente. Disse, de repente. Isso. De repente, o Duque ficou e colocou as mãos na cabeça. Veja, disse ele, mostrando o colar. As duas peças de cortando, renovado e acho que sei Lady Clark, uma dama com quem tive muita educação. Esteve aqui esta semana com a desculpa de querer tomar um chá em uma da bela cidade. Ela me roubou duas pedras. Como será que vai ser o segredo do copo? Pode, sim. O que faremos, meu homem? Vai ser daqui a 5 dias, como o doutor John, sei lá, Arthur. Parece Artagan. O que mandou chamar imediatamente Orives. então ele guardava e confus. Quando chegaram a Paris, 5 dias depois, Arthur só se preocupava com uma coisa. Era noite e o baile já devia ter começado. Será que ele conseguiria chegar? Ok. Então, temos aqui Alexandre Dumas, 1802 a 1870. Quem foi Alexandre Dumas? Ele foi um romancista e cronista francês, filiado ao romantismo. Suas histórias eram repletas de aventura. Os Três Mosqueteiros e Conde de Monte Cristo estão entre seus romances mais conhecidos, ok? Então, antes de continuar, eu quero falar um pouco sobre esse texto, começando a análise pelo gênero textual. Então, vamos lá. Ele é o quê? Ele é um conto de aventura, ou como alguns falam também, narrativa de aventura. Mas o que é que consiste nesse conto de aventura? Vamos lá. Porque ele é assim caracterizado? Porque ele é chamado de conto de aventura? Pelos acontecimentos, que mais? Porque quem assiste muitos filmes de aventura, muita coisa acontece diante de uma viagem, né? Sempre tem uma partida, sempre tem uma viagem, porque é nesse enredo que vai acontecer toda a ação de aventura. Ali vai acontecer toda a aventura, pois é. E sempre tem um enfrentamento muito grande, né? Sempre vai inventar alguma coisa. Isso mesmo, você falou algo muito certo. Então, na maioria das vezes, trata-se de uma viagem com muitos desafios. Por isso, é chamado de conto de aventura, ok? Eu já me acostumei assim, e eu acho que todo filme de aventura, ou série, assim, sempre tem assim, Fica feliz de novo. Pois é. Então, vamos lá. O conto de aventura possui qual tipologia? Ele é um texto que narrativo. Por que é narrativo? Vamos lá. De aventura. Personagens, além de narrador e personagem. Tudo isso são os personagens. O que mais nós temos? Cenário. Boa. Espaço. Tem que ser bem. Como é? Ser bem descrito pelo narrador. Exatamente. Você tocou em um ponto fundamental, porque Vitor, ele falou aqui, pessoal, que o cenário ele tem que ser bem descrito pelo narrador. E, de fato, por quê? Porque se for um filme, tudo bem, né? Porque nós vamos ter a materialização, nós estaremos assistindo aquilo. Mas, se por acaso, se for um livro, uma obra literária, então,
Vamos supor que o narrador fala que era uma mata fechada, à noite, porque quando é noite, geralmente tem o quê? Uma neblina, uma lua cheia, não é verdade? Então, assim... Não foi eu. Acho que foi Ana. Aí que fala sobre quando eles estão com a Marília, com o Bruno, daí fala tudo sobre a... Então, tá bem. Então, por isso que é importante, muito bem pontuado, Vitor. É importante descrever muito bem. Até porque, se não houver uma descrição total do cenário, o leitor ele não vai conseguir ter a representação total daquela imagem. Ok? Vamos lá. Vocês falaram que o texto narrativo tem personagem, além de personagem, narrador, cenário, né, que é o espaço, temos também o tempo, temos o clímax, temos o desfecho, temos o enredo. Então, todos esses são os elementos de um texto narrativo. E quando eu falo de narrador, do foco narrativo, nesse texto aqui, é narrador personagem ou observador? Observador. Ele é narrador observador por quê? Porque ele não está envolvido na história. Ele não está envolvido na história, ele não participa, né? Ele só conta. E outra coisa, esse foco narrativo é em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Terceira, ok? Então vamos prosseguindo. Mas, olha, assim, um foco narrativo tem primeira pessoa, então o narrador tem que ser personagem. Obrigatoriamente. Tanto do singular quanto do plural. Certo? Então vamos à primeira questão? Ok, gente? Tudo certo? Pessoal do Google Meet, tudo certinho? Nós podemos Sim. continuar? Sim. Eu nem esqueci de falar. Alguém quer ler a primeira questão? Alguém aqui do Google Meet quer ficar à vontade para ler a primeira questão? Pode ler, ok, pessoal? A gente fica aqui em silêncio para que vocês leiam. Ninguém quer. Ninguém quer. Primeira questão. Leia atentamente o capítulo de Os Três Mosqueteiros. Faça uma tabela com as seguintes informações: título, herói, protagonista, tipo de narrador, personagens secundários, antagonistas, tempo e espaço. Sugiro que vocês peguem os cadernos, ok? Porque no livro não terá espaço total para fazer essa tabela. Eu vou ajudar vocês nessa elaboração, tá certo? Vamos lá, peguem os cadernos, pessoal. Não precisa nem ser uma tabela. Você pode colocar assim, título, 2 pontos, tananã. Pronto, já peguei o caderno. Beleza. Então, vamos lá? Mas a minha só dá um flash pra gente, né? Será que algum vai aparecer comigo, eu acho. Provavelmente, porque eu acho que são poucos. Mas como ele pede para se basear nesse trecho, né? Vamos lá. Qual é o título? Todo o texto, né? O título do texto. É a viagem. A viagem do Puff. A Viagem e o Duque de Buckingham. 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 É da gigante. Vamos lá? Coloque um título.
Título. Tananana. Aí pula uma linha, aí vem o próximo, que ele pede o quê? Herói protagonista. Quem é o herói, o protagonista? Esse Don Artigan. Eu acho que é assim que se pronuncia. Me desculpem se estiver pronunciando errado. É o. Isso. Aí você coloca pulando sempre uma linhazinha. Não tem protagonista, não. A mulher que roubou o diabo. É a mulher. Essa Lady Clark. O tipo de narrador, esse é fácil, né? Qual é o tipo de narrador? Qual é o foco narrativo? Primeira ou terceira? Terceira. Pessoal, qualquer dúvida, é só escrever aqui, tá certo? O protagonista é esse Don Artigan. Acho que é Duque, né? Duque Arta. Não sei não qual é o nome dele. Esse, ó, aqui eu não sei que idioma é esse, não. Oi? Fazer assim, protagonista, narrador, assim. É um abaixo do outro. Aí título, 2 pontos. Abaixo do herói, 2 pontos. Isso. Aí, depois do herói protagonista, ele pergunta tipo de narrador. Qual é o tipo de narrador? Observador. Terceira pessoa. Bia, Oi, Marcos. qual é o herói? A senhora falou várias vezes, eu me esqueci. Ah, o herói é esse Duque Artagan. Eu acho que é. Enfim. Você vai ver logo aí no nosso texto. Vou copiar aqui para você ver. Acho que é na primeira linha. Na primeira linha, né? Viu, Marcos? Ah, ok, obrigado. Nada. Aí, passando, tipo de narrador, narrador observador e personagens secundários. Eu estou em tipo de narrador, tá? Pronto. Isso. Agora, personagens secundários. Quais são? Esse Planchet. Os demais, pessoal. Os demais, ok? Personagens secundários. Aí, Planchet, a rainha. Tem o Duque e o Ouvires, né? Que chama, né? Ouvires. Ouvires. Então, vamos lá. Os secundários. A rainha, o menino foca. Aí vem rainha, o Duque, Ouvires. Foram 3 ou foram 4 que eu citei? Foram 4. E o Planchet? Planchet, o Duque, a rainha e o Ouvires. E o Ouvires. Lady Clark também, né? Lady Clark, ela é a antagonista. E quem é a antagonista, pessoal? Lady Clark. Lady. Falta algum? O tempo.
Foram quantos dias? 4. Somente, tem certeza? Foram 9 dias. Tempo 9 dias. E por fim, o espaço. Ó, finalizando com o espaço. Porém, há mais de um espaço. Vocês conseguem perceber? Então, vamos lá. Quais seriam os espaços? Paris. Depois de Paris, ele cita quem? Oi? O quê? Os espaços? Paris. Vamos pesquisando? Depois de Paris, ele cita outro lugar. Qual é? Sim, Londres, Paris, a mansão e, por fim, escritório do Duque. Ok? Então, vamos lá. Paris, Londres, a mansão e o escritório do Duque são os espaços, ok? Conseguiu acompanhar, Beatriz? Bianca, Beatriz? Júlia, Beatriz? Não, nada que você falou. Não. E eu perguntei isso para você retificar, porque eu sabia que não tinha nada a ver. Oi? Não, Inglaterra não. Ficou Paris, Londres, a mansão e o escritório do Duque. Isso mesmo, Isaías. Finalizamos a tabelinha? Yes. Vocês vão preferir fazer no caderno, não é isso? Fica melhor, né? Lancet, o Duque, a Rainha e o Ouvires. Vai, melhor. Ouvires é um nome dele mesmo? Não, acho que é uma função dele. E o Ouvires. Número 2. Porque, ao ler esse pequeno fragmento da obra, nós conseguimos saber que Duke Artigan é um herói. E aí? Primeiro, minha gente, eles parecem atender ao quê? Parece que é uma missão, né? Parece que é algo assim, alguma aventura que eles vão lá e vão resolver isso. Parece que ele prender a antagonista e fazer uma coisa de amantes iguais. Isso mesmo. Você vê aí que nesse... Vencer o vilão e resolver os problemas, exatamente. Então, aqui, ó, pessoal que está em casa, preste atenção. Na segunda questão, pergunta por que eu leio esse pequeno trecho, pequeno fragmento, Paris, Londres, o escritório do Duque e a mansão. Então, vamos lá. Por que nós podemos saber Isaías no caderno, certo? Fica melhor porque as respostas são bem grandes. Então, vamos lá. Nós podemos saber que ele é um herói porque ele aparece... Bota aí. Podemos saber que ele é um herói porque ele parece atender a uma missão. Ele parece atender a uma missão. E qual é essa missão? Tá atrasado, né, Vitor? Tá atrasado? Eu pensei colocar qual é a missão aqui. Sim, sim. Vamos deixar o pessoal... O que é isso que está escrevendo? Ainda? O segundo...
Pode repetir, por favor, tia? Não. Pronto. Então, a segunda questão pergunta por que nós conseguimos perceber, nesse pequeno fragmento, que Artigen é um herói. E aí? Vamos lá. Por quê? Porque ele parece atender a uma missão ter segundo. Segundo não, ter segundo. Só dá no quarto, Isaías. Não, eu parei porque ele estava fazendo. Tá? Segunda questão. Ele parece atender a uma missão. E qual é essa missão? Vamos lá. Nós vamos tentar resumir isso daqui. Aí coloca, ou seja, porque vai começar a explicar qual foi a situação, não é verdade? Ele tem que voltar para onde? Ele tem que voltar para Paris com a joia de muito valor. Ou seja, ele tem que voltar para Paris com a joia de muito valor. Ok? Vamos ficar somente até aí? Ei, tia, Oi, Marcos. esse texto aqui agora que eu fui perceber, esse texto que foi inspirado, acho que em um filme, ou o filme foi inspirado no texto, porque o filme que eu vi dizia essa mesma história, essa mesma temática de história. Aí agora que eu fui perceber a senhora falando aqui do segundo, que parece com um filme que tá, acho que Mas ele é pegaram. inspirado mesmo nos Três Mosqueteiros. Tem inspiração. Pronto, como foi que ficou, pessoal, a segunda questão? Repete para mim, por gentileza. Como ficou a tua? Porque parece que deu uma missão. A missão é aprender a e o criador de diamantes e glória que é o Ok, a tua, Isaías? Podemos saber que quando foi feita a missão. A missão era aprender a lidar e encontrar um diamante e lapidar ou e lapidar dois diamantes de glória. Eu acho que eu não. Beleza. E a sua? Porque ele parece que deu uma missão. A missão é aprender a legislar por conta que ela não foi diamante. Ok. Pronto? Posso prosseguir? Número 3. Retire do texto elementos que nos permitam compreender quais são os espaços nos quais se desenrola a narrativa. Então, vamos lá. Espaços, tá certo? Neste caso, nós vamos responder com mais detalhes, entendeu? Por exemplo, começando, eles partiram para Londres. Você vê que logo no comecinho... Isso. Aí, vamos lá. Quando for escrever partiram para Londres, pessoal, vocês precisam colocar entre aspas, porque nós vamos retirar do jeitinho que está no texto, tá certo? Então, partiram para Londres. Aí, abre aspas. Partiram para Londres.
Aí depois nós temos o quê? Conseguiram chegar onde? Isso. Oi? Fecha aspas. Abre aspas, fecha aspas. Partiram para Londres. Abre aspas, partiram para Londres, fecha aspas, vírgula. Aí qual é o próximo espaço deles? Procura no teu texto. Eles chegaram a mansão. Aí tem que ser do jeitinho que está no texto. Logo conseguiram chegar à mansão. Isso, abre aspas, do mesmo jeito, ok, Vitor? Tem que retirar da mesma forma que temos no texto. E depois de conseguir chegar à mansão, eles levaram Artigen aonde? Ao seu... Isso. Sempre abrindo e fechando aspas. Aqui, ó. Depois então, acho ao seu escritório. Logo embaixo de amanhã está. O próximo? E por fim, quando chegaram onde? Quando chegaram a Paris. Então, são 4 momentos, ok? Partiram para Londres, conseguiram chegar à mansão, levou Artigen ao seu escritório e quando chegaram a Paris. São 4 momentos, ok? Iniciando, partiram para Londres, aí depois conseguiram chegar à mansão, levou Artigen ao seu escritório e, para finalizar, quando chegaram a Paris. Então, todos esses espaços contêm no texto. Então, o ideal é que vocês observem sempre no texto. Ok, Isaías? O último. Quando chegaram a Paris. Né? Tudo certo, tia, fiz tudo. Beleza, Marcos. Quando chegaram a Paris. Isso. Quando chegaram a Paris é o último, tá? Meus amores, tem que observar no texto, certo? Tem que observar no texto. Tá? Tem que colocar do mesmo jeito que está no texto, certo? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu sublinhei no meu texto, tá vendo? Por isso que eu consegui encontrar. Eu li o texto todo para encontrar todas. Pronto, isso mesmo. Todo mundo encontrou, pessoal? Todos? Sim. Sim, né? Ok. Então, quem já finalizou, faz a 4ª questão, que é VOF. Ok. Ei, tia. Oi? O que seria uma narrativa cronológica? Ó,
Em relação ao tempo da narrativa, nós temos o tempo psicológico e o tempo cronológico. O tempo cronológico, Marcos, respondendo a tua pergunta, é exatamente esse tempo que ele tem, de 3 dias, 4 dias, 5 dias. Tanto que ele iniciou com 4 dias e finalizou com 5. Por isso que o total foram 9 dias. E o tempo psicológico, que é outra classificação do tempo da narrativa, é algo do teu imaginário, certo? É um tempo imaginário, como, por exemplo, nós podemos estar aqui na sala de aula com a nossa mente em nossa casa, ok? Como se fosse um flashback, um filme. Então, a partir dessa explicação, a letra A é V ou F? Ok, obrigado. Oi? V. Vamos lá, Vitor? Vitor não, Lucas. Terceira questão, iniciando, partiram para Londres. Levou Artigan ao seu escritório. Está na quinta linha. Conta aí. Achou? Certeza? Gente, no texto havia uma bigorna e um leão na entrada da mansão. Não. Não é falso, ok? Oi. Eles pensam que passam, tipo, mais precisas que não estão no texto, então elas são falsas. São falsas. Aí vamos lá, letra C. Passaram-se precisamente assim, certinho, 8 dias, 11 horas e 35 minutos. Não foi citado em nenhum momento isso no texto. Então, falso também. O Duque de Buckingham vivia nas cercanias de Londres. Ele fala isso? Também não. Então, outro que é falso, certo? E o cofre encontrava-se no escritório do Duque. Verdadeiro. Então, na sequência, nós temos ordem cronológica verdadeiro, o leão na mansão, falso, 8 dias, 11 horas e 35 minutos, falso, vivia nas cercanias de Londres, falso também, e verdadeiro. Então, VFF, V. Pronto, Lucas? A quinta questão, você já consegue perceber que ela é de resposta pessoal, porque fala assim: você certamente já leu várias narrativas de aventura. Retome uma que seja de sua preferência e transcreva abaixo um parágrafo em que o travessão indique uma troca de turno entre a fala do narrador e a da personagem. Tem como fazer essa questão agora? Requer o quê? Requer uma pesquisa. Então, eu vou colocar aqui para casa, tá, pessoal? No meu caso, eu vou fazer agora. Eu posso fazer agora? Na quinta questão, o pessoal que está em casa. A quinta questão não tem como fazer agora. Por quê? Porque requer uma pesquisa. Ou seja, vocês irão pesquisar uma narrativa de aventura, ok? E vai escrever aqui um parágrafo dessa narrativa de aventura, ok? Então, por isso, vamos colocar aqui para casa. Vou colocar aqui casa 11/11, ok? Já para não esquecer. Oi? Né? É uma boa opção. Certo, pessoal? Então, vou colocar aqui para casa. Página 49, questão o quê? 05. Ok? Vamos à sexta questão. A sexta não é
pessoal não. Ok? Alguém vai ler para mim? Vamos lá. Eu. Vai lá, Marcos. Em o que faremos, Meliodas? O baile será daqui a 5 dias, exclamou Dark Menino. Não se preocupe, porque essa palavrinha é bem difícil mesmo. O que indica os sinais gráficos de pontuação apresentados. Muito obrigada, Marcos. Vejam só, nós temos que saber quais são os sinais de pontuação que existem nessa fala do personagem. Então, começando, ok? Nós temos o quê? Um travessão. Então, vamos lá. Coloca igual na primeira questão, travessão, 2 pontos. Vamos lá. Travessão. O que é que indica um travessão, 7º ano? Indica a fala. A fala de quem? De um personagem, ok? Isso. Sexta, no caderno. Nós vamos ficar utilizando o caderno. Vamos lá. Travessão, 2 pontos, indica o quê? A fala do personagem. Agora, nós temos o quê? Nós temos outro travessão, não é verdade? Nós temos o primeiro travessão e o segundo travessão. No segundo, qual é a indicação? E aí? Você acabou de falar, Vitor. A troca entre a fala de quem? Isso, exatamente. Então, o segundo travessão indica a troca de turno entre o narrador e o personagem, ok? A troca de turno entre... Isso, tudo isso no sexto. A troca de turno entre o narrador e o personagem. O segundo travessão indica a troca de turno entre o narrador e o personagem, ok? Além desses 2 travessões, quais são os sinais de pontuação que ainda aparecem no fragmento? Isso. Tem uma interrogação e uma exclamação. O que é que indica a interrogação, minha gente? Indica frases interrogativas, né? Obviamente. Tudo no sexto. A troca de turno entre as falas do narrador e do personagem. A interrogação, usada em frases interrogativas, essa é a justificativa mais fácil. Se eu escrevi o primeiro que eu consegui, o segundo que eu quero mais. A troca de turno entre as falas do narrador e do personagem. Se eu escrevi, essa foi... Oi? Aí eu falei interrogação. Entendeu? São 2 travessões. O primeiro indica a fala do personagem. O segundo, a troca de turno entre o narrador e entre o personagem. Certo? Aí vem quem depois? A interrogação, que é usado para frases interrogativas. E temos quem para finalizar? A exclamação. Qual é a função da exclamação? Indica sentimentos como admiração. Indica sentimentos como admiração e outros. Ok? A interrogação é utilizada para frases interrogativas. A interrogação é utilizada nas frases interrogativas e a exclamação indica sentimentos, como admiração e outros, ok?
ok? Indica sentimentos como admiração e outros. Ok? Conseguiu, Clara, pegar? Pode repetir, tia, por favor? Ao Marcos, a exclamação, ela indica sentimentos como a admiração e outros. E a interrogação é utilizada para frases interrogativas. São 12 e 15. Passou rápido. Acharam? Achou não, então você está com sono. Eu achei que foi tranquilo. Você achou que foi rápido? Ah, tranquilo. Em casa passa mais rápido ainda. Pronto, gente. Então, vamos lá. Só faltam 5 minutinhos. Então, vamos dar uma agilizada. Na questão de número 7, ele fala assim: formule um novo parágrafo com elementos contextuais completamente diferentes, no qual os sinais de pontuação indiquem exatamente as mesmas coisas que. Então, essa aqui é outra que vai ficar para casa. Eu vou explicar, tá certo? Vai ficar para casa também. Casa 11 do 11, isso. A quinta e a sétima, ok? Então, o que é que vocês vão fazer nessa sétima questão? Vocês vão formular um outro parágrafo, certo? Indicando onde os sinais de pontuação, a exclamação, a interrogação e os dois travessões que nós usamos, eles indiquem exatamente a mesma coisa que foi indicado no texto que nós analisamos, tá certo? Então, fica para casa. E a oitava questão? A oitava questão fala assim: ela me roubou as 2 pedras. Assinar o sentimento reforçado pelo ponto de exclamação do Duque em relação à conversa com o doutor Artigan. Então, vamos lá. Quando fala assim, ela me roubou as 2 pedras. O que é que isso significa? Alegria, assombro, compaixão, simpatia ou medo? Será que ele ficou com medo? Será que... Né? Então, por eliminação aqui, Vitor, vai eliminando quem? A alegria, porque não tem nada a ver. Compaixão, simpatia. Isso. Dispositivos, né? Então, acho que o medo nem cabe, porque ele não ficou com medo dela, ele ficou assustado com ela, né? Oi? Mas não tem essa opção, né? Então, resta-nos marcar qual? Assombro. Então, oitava questão, assombro. Ok? Pronto, pode ser. Pode ser. Essa daqui você é alguma coisa? De hoje, sim. Vamos lá? Observe a imagem. O que é que vocês veem aí ao lado? E o cara segurando meio que como se fosse uma luz. Parece alguma água. Então, vejam. Levando em consideração que a estátua retratada ao lado era conhecida como Colosso de Rhodes, levanta hipóteses. São possibilidades, aqui são hipóteses. Porque seu nome remete à hipérbole. Porque ele podia grandes, sendo grandiosos. A palavra colosso significa algo grandioso, tá certo, gente? Então, é o que não se configura no Mac Colosso. Você já virou Mac Colosso? Que não é um sorvetinho que não é tão grande assim. Tá? Então, colosso significa algo grandioso, monumental. Então, vamos lá. Por que isso aqui é uma hipérbole? Será que ele era tão colossal assim? Não? Parece? Eu estava olhando por baixo aqui, ele está ligando o canal. Mas começou a levantar Hipóteses, então vamos lá. Ele poderia ser algo que eu devia de uma cabeça.
Mas não se sabe se é de fato a cultura grega, né? Ele é um dos estrangeiros, porque já vi. Ah, então ótimo. Então aqui, ó, já pode. Então vamos levantar essas hipóteses para finalizar? Então vamos lá. Coloquem assim, o nome Colosso de Rhodes, lembrando, gente, que é com letra maiúscula, ok? Do jeitinho que está no livro. O nome Colosso de Rhodes remete à hipérbole. Nós estamos afirmando, certo? O nome Colosso de Rhodes remete à hipérbole, pois, já vamos explicar, pois Colosso significa o quê? Algo grandioso. Algo grandioso. Os colossos remetem a algo. Isso. Por mais que seja, possa ser, né, são hipóteses, uma imagem grande, mas acho que chegar a ser colossal como Cristo Redentor, talvez não, né? Uhum. Tá certo. Então, finalizamos, pessoal, ficando duas questões para casa, que são as questões 5 e 7, ok? Mantenham-se sentados, por gentileza. Augusto, vamos lá. Gente, vejam só. Fica para casa, certo? As questões 5 e 7. Nós vamos ficar por aqui, porque já encerramos. Então, espero que tenham gostado. Hoje foi uma questão bem de adaptação, certo? Foi uma questão bem de adaptação. Amanhã, com certeza, vai estar melhor. Então, quem tiver sugestões para dar para a gente, pode dar sugestões, ok? Então, vou me despedindo de vocês. Até a próxima aula, tá certo? Tchau. Tchau.